Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Vítor Gaspar recusa adiar os cortes na despesa e diz mesmo que devem avançar para garantir sustentabilidade das finanças públicas. De acordo com o Diário Económico, que questionou o Ministro das Finanças sobre a possibilidade de os cortes na despesa se diluírem para além de 2014, Vítor Gaspar explicou que têm de ser garantidas as condições de sustentabilidade das finanças públicas a médio prazo. Vítor Gaspar afirmou ainda que é necessário haver controle da despesa pública, uma dimensão do ajustamento que não está dependente de estabilizadores automáticos, como o caso do déficit orçamental, por exemplo. Sobre a possibilidade de extensão de um ano para o cumprimento da redução do déficit, Vítor Gaspar esclareceu que esse foi um tema que não foi discutido na reunião dos ministros da Zona Euro de segunda-feira. Na reunião de ontem do Ecofin, os ministros das Finanças da União Europeia apoiaram Portugal e a Irlanda no pedido de alargamento dos prazos de reembolso de empréstimos europeus. Mas a decisão final está agora entregue à Troika, que deve decidir os novos prazos e o modelo de extensão dos empréstimos, não havendo os líderes europeus chegado a qualquer tipo de compromisso. O Parque das Austrálias, em Matosinhos, vai ser requalificado e vai contar com 104 hortas biológicas. Um projeto orçado em 3 milhões de euros e que deverá ficar concluído daqui a 3 meses. A ideia não é nova e parte do conceito de sustentabilidade e tem por objetivo que a população participe da requalificação do Parque das Austrálias. Desta forma, inicialmente seriam 40 hortas biológicas, mas a procura superou as expectativas e, sendo assim, passarão a ser 104. É que depois de termos previsto aqui qualquer coisa como um conjunto de 40 hortas biológicas, a procura dessas hortas superou já todas as expectativas, pelo que este projeto vai ter já uma primeira alteração. É que em vez de ter 40 hortas, vamos passar a ter 104 hortas biológicas. Podemos já ver no fundo é, digamos, mantém-se o mesmo projeto, o projeto é rigorosamente igual, não há aqui qualquer alteração. A única coisa que vai acontecer é que é um projeto que ainda vai ser mais vivido pela comunidade. O Executivo de Matosinhos pretende que a requalificação do parque seja também a reconciliação da malha urbana e que responda às necessidades das populações. Neste caso, pretende que os moradores do bairro Cruz de Pau possam também usufruir das hortas biológicas. E todos os interessados deverão fazer a sua candidatura na autarquia. Ficando assim a zona do parque, área contígua à A4, destinada ao espaço verde de utilização coletiva e o qual irá também ver os seus lavadouros requalificados. E atendendo a que este parque fica muito próximo de um dos mais característicos bairros sociais que existem em Matosinhos, que é aqui o bairro da Cruz de Pau, nós temos a grande expectativa de que boa parte destas hortas sejam exatamente destas pessoas que vão aproveitar para ter aqui uma zona de lazer, para ter aqui uma zona de recreio, mas também para terem aqui uma zona onde vão poder tirar, pelo seu esforço, alguns alimentos que são aqueles alimentos com quem contactamos no dia-a-dia. O regresso à agricultura é o momento que marca também o início de um novo conceito em Matosinhos. Este é o momento que marca o início de uma revolução. Nós temos hoje em Matosinhos uma ambição muito grande, que é termos à distância de menos de 400 metros um local de lazer que seja fruível pelos cidadãos. Não estamos a falar de jardins, nem estamos a falar de espaços verdes, que são normalmente espaços que também são utilizados na malha urbana para enquadrar as urbanizações, enquadrar, portanto, as casas. Estamos a falar de zonas de lazer, isto é, sítios que tenham uma dimensão suficiente para poderem ser visitáveis, para poderem ser fruíveis, para que as pessoas gostem de aqui vir e passar aqui um bocado de tempo, ou a agricultar, ou a ler um livro, ou a passear, ou a andar de bicicleta, o que quiser. Um projeto de requalificação orçado em 3 milhões de euros, candidato a fundos comunitários e, ao que tudo indica, estará concluído daqui a 3 meses. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais.
Luís Filipe Menezes falou à margem de um almoço que se realizou ontem com o candidato do PST a Gaia, Carlos Amorim, e alertou o seu cabeça de lista à Assembleia Municipal, Guilherme Aguiar, para não se aventurar com uma candidatura independente a Gaia. O presidente da Câmara de Gaia mencionou ainda que o aventureirismo normalmente dá mau resultado e não corresponde ao que são os anseios político-eleitorais de quem envereda por esse tipo de caminho. O nome de Guilherme Aguiar chegou a ser eleito no final do mês de janeiro pelo PST Gaia como candidato à cidade, mas depois do polémico processo na escolha do candidato, acabou relegado para cabeça de lista à Assembleia Municipal. Já Carlos Amorim ficou então escolhido como candidato do PST à Câmara de Gaia, colocando assim fim à polémica sobre o nome a avançar para a autarquia. 3 dos edifícios da antiga Orivesaria Aliança, situados na Rua das Flores, no Porto, vão ser transformados num pequeno hotel, mas criativo. Este projeto conta com 11 suítes, elevador panorâmico e valências complementares de apoio ao turista. O promotor espera que a obra fique concluída em setembro e o hotel possa ser inaugurado a quando da abertura pedonal daquela artéria do Centro Histórico do Porto. O projeto já foi entregue na Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo e pretende valorizar os edifícios da Orivesaria Centenária, fundada em 1925. Os imóveis em causa tinham diferentes proprietários, o que obriga Manuel e o filho David Oliveira a andar a um ritmo mais lento, sendo um dos entraves à recuperação na Rua das Flores. O dono da obra explica que escolheram aquela que em tempos foi a Rua dos Burgueses, pois acreditam que quando a requalificação urbana estiver concluída, a Rua das Flores será a artéria mais dinâmica do centro histórico. Os vereadores do PS na Câmara do Porto admitiram ontem recorrer à Justiça para conseguir travar a venda pública de um terreno na Escarpa das Fontainhas, caso se alterem os limites à construção do que chamam de património valioso. O terreno, de 15 mil metros quadrados sem capacidade construtiva, é apenas o que resta da Escarpa do Douro, devido à derrocada ocorrida no ano de 2001. O PS opor-se-á à utilização dos terrenos sem capacidade construtiva pela via judicial, podendo passar por uma providência cautelar, de forma a impedir a asta pública, caso não lhe sejam dadas explicações e garantias de proteção do que resta da Escarpa do Douro. Outra possibilidade é mesmo participar no leilão, alertando os possíveis compradores de que os socialistas não pretendem permitir uma utilização indevida do terreno sem capacidade construtiva. Amanhã foi agitada no bairro de Francos, que contou com a presença de cerca de 80 agentes da PSP, entre os quais elementos do Corpo de Intervenção, numa operação de combate ao tráfico de droga. Pelo menos 6 pessoas foram detidas e foram ainda apreendidas armas, drogas e dinheiro. A polícia estabeleceu um perímetro de segurança para os jornalistas. Ao que tudo indica, foram feitas buscas domiciliárias e tudo decorreu sem incidentes. O responsável pela operação policial não quis dar grandes declarações, mas explicou que esta ação se enquadrava numa outra de maior autoridade e, por isso, ainda não há resultados finais sobre eventuais detenções e apreensões. Destaque também ao desmantelamento de uma das maiores redes de tráfico de droga do Porto, que ocorreu ontem, onde foram detidas 6 pessoas, apreendidos mais de 8 quilos de cocaína, um carro de alta cilindrada que pertence ao ex-jogador do Benfica, Di Maria, e ainda 48 mil euros em dinheiro. O único arguido acusado do rapto de Rui Pedro foi sentenciado a 3 anos e 6 meses de prisão efetiva. A decisão foi do Tribunal da Relação do Porto, que assim entende que Afonso Dias esteve envolvido no desaparecimento do menor. Faz hoje precisamente 15 anos que Rui Pedro desapareceu. E é também nesta data que o Tribunal da Relação do Porto condenou o único arguido do processo a 3 anos e 6 meses de cadeia. O acusado do rapto de Rui Pedro viu hoje a Relação do Porto alterar a sentença da primeira instância que o tinha absolvido. A 22 de fevereiro de 2012, o Tribunal de Lousada absolveu Afonso Dias por falta de provas. A família do então menor acusa-o de rapto. O ano passado, a decisão não agradou à família nem ao Ministério Público, que recorreu para a relação
Este ano é o advogado do arguido que não compreende a decisão e que daqui vai recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça. O Tribunal da Relação do Porto, que no passado dia 6 ouviu as alegações finais das três partes, o advogado Ricardo Sá Fernandes, que representa os pais do Rui Pedro, o magistrado Amaro Neves pelo Ministério Público e o advogado Paulo Gomes em nome do arguido. Esta segunda-feira, o Tribunal da Relação deu provimento ao recurso e decidiu condenar o arguido Afonso Dias a 3 anos e 6 meses de prisão efetiva por rapto. O advogado Ricardo Sá Fernandes considerou que o acórdão é finalmente uma boa notícia para esta família, para os pais de Rui Pedro, Filomena Teixeira e Manuel Mendonça. Sá Fernandes referiu ainda que o acórdão teve um voto de vencido do presidente da secção, que entende que o crime em causa não é rapto, mas de abuso sexual de crianças. O caso ainda não está fechado, ao que tudo indica, segue agora para o Supremo Tribunal de Justiça, a quem caberá uma decisão final. A Alfândega do Porto abriu as portas para receber mais uma edição do Modetíssimo, este ano com muitas novidades e um conceito novo. O Modetíssimo invadiu novamente a Alfândega do Porto, mas este ano com uma nova imagem e um novo conceito. Porto Fashion Week, um ponto de viragem e o início de um novo percurso, mais inovador e mais irreverente. Achamos que era importante abrir o Modetíssimo e esta Porto Fashion Week à cidade do Porto, às lojas do Porto. E então fizemos uma parceria já com uma série de lojas que aderiram, 12 das principais lojas de design e de moda da cidade, e a nossa ideia é que daqui até setembro possamos, no mínimo, duplicar essas lojas e levar até elas a moda que está aqui, mas também festejar com a moda que elas lá vendem. Então a nossa ideia é fazer, ontem já fizemos uma festa no centro da cidade, da inauguração, digamos, deste Fashion District, que é o nome que tem este projeto, mas queremos em setembro fazer uma coisa muito maior, com um grande desfile no centro da cidade, aberto à população, para também fazermos uma correlação, uma correspondência entre a moda industrial que se vende profissionalmente e a moda que está no retalho e que se vende ao consumidor. Foi desta forma repensada a forma de apresentar os têxteis portugueses e o famoso conceito internacional Fashion District vai também dar o seu contributo positivo e vai permitir que os espaços façam a sua promoção no evento. Os vários espaços do certame permitem ver o que de melhor se produz no país, com especial destaque para o espaço high-tech, onde se destacam os produtos que primam pela inovação tecnológica. O reforço da componente tecnológica, que são os têxteis do futuro, que agora se chama high-tech style, e que temos aqui juntamente em parceria com o CITEV e que também tem atraído muita gente e a curiosidade de muitos estrangeiros, mostrando que em Portugal a indústria têxtil que se reconverteu também tem um caminho e que é um caminho essencialmente de futuro. Qual é o que foge mais aos cânones e que é de facto mais diferente em relação a tudo o que normalmente é apresentado, que é um fato desenvolvido pelo Miguel Rios Design, um projeto conceptual para proteção contra catástrofes, intempéries e ambiente urbano, e onde a pessoa com este fato, que tem um sistema de aquecimento interior, tem um sistema de iluminação, é completamente waterproof, portanto está perfeitamente isolado contra a chuva, poderia sobreviver melhor no caso de um cenário de crise dessa natureza. E portanto é um projeto design, conceptual, que chegou aqui com um protótipo perfeitamente comercializável e que tem chamado a atenção dos visitantes precisamente por ser qualquer coisa de um pouco mais bizarro, mais diferente em relação aos outros produtos que aqui estão. Durante o certame, houve espaço ainda para exposições e workshops variados. Os visitantes puderam ainda conhecer o espaço O Manifesto Moda, uma mostra de coleções de vários estilistas utilizando diversos tipos de têxteis técnicos, desenvolvidos no âmbito do projeto Portuguese Fashion News. A organização mostra-se satisfeita com mais uma edição. Em relação aos números, estamos muito satisfeitos. Mas também estamos satisfeitos com o conceito que tem sido muito bem assimilado pelas pessoas, tanto pelos visitantes como aqueles que nos expõem, que expõem cá, e simultaneamente também estamos contentes com os negócios que os expositores dizem que estão a fazer, porque isso é muito importante. E no momento em que, se calhar, algumas atividades estão um bocadinho mais em baixa, ou enfim, algumas preocupadas, nós ficamos muito satisfeitos por vermos que neste setor, nomeadamente na vertente exportadora, continuamos com otimismo em relação ao futuro. Inovação, criatividade e qualidade, premissas essenciais que fazem dos têxteis portugueses um marco de reconhecimento. E na Baixa do Porto abriu um espaço que promete trazer os sabores genuínos de Chaves até
à Invicta. Chama-se a Loja dos Pastéis de Chaves e a Regiões TV foi visitá-la. Podia estar em qualquer parte da terra flaviense, mas eu encontro-me na Rua da Firmeza, no Porto, onde dois irmãos começaram uma aventura. A aventura de trazer até a Invicta o que de melhor se faz em Chaves, os famosos pastéis de Chaves. Cá dentro o ambiente é acolhedor e nas vitrinas já se pode apreciar os pastéis que dão nome à casa. A ideia dos manos Gonçalves é dar à Invicta o melhor sabor de Chaves. Surgiu porque sempre que vínhamos ao Porto achámos que os pastéis não correspondiam ao sabor dos pastéis de Chaves e ficámos sempre um pouco chateados. E dizíamos, bom, os pastéis não são nada bons, acho que as pessoas do Porto até gostam bastante dos pastéis de Chaves, é um produto bastante apreciado, mas acho que não estão a comer os pastéis como eles deveriam de ser. Então, digo, se calhar é uma boa ideia, um dia pode ser que façamos isso. E o momento surgiu, devido a certas circunstâncias profissionais, surgiu agora, mas a ideia já se tinha formado há muitos anos atrás. Assim nasce a loja com o segredo do típico pastel flaviense. Fazemos mantendo todos os ingredientes originais, desde a farinha, à margarina, à carne, que vem diretamente de Chaves, e utilizando a técnica tradicional. Aquela que vimos lá em baixo, como é que é? Exatamente. Não utilizamos moldes, o pastel é moldado à mão. Portanto, fazemos uma espécie de mini pizzas, não é? Digamos assim, e é tudo feito à mão, um método tradicional. Mas há também novidades. Para além do mais conhecido pastel de Chaves com o recheio de carne, também há com recheio de chocolate e de ovo, para os mais golosos, e o vegetariano, para os apreciadores de legumes. E os sabores transmontanos não se ficam por aqui. O tempo é de Quaresma, a Páscoa aproxima-se e por cá cheira a folar. Sim, vamos ter o folar doce, folar de carne e folar salgado, digamos assim, sem carne. Folar de Chaves. À fatia ou para levar para casa. O número 476 da Rua da Firmeza é agora uma pequena embaixada de Chaves, no Porto. E ficamos agora com o comentário, já habitual no Jornal Regional. Hoje tem comigo César Oliveira. César, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. E começamos precisamente com o tema de abertura deste jornal. Vítor Gaspar, Ministro das Finanças, recusa adiar cortes na despesa do Estado. Acho que é uma posição que demonstra alguma insensatez, porque houve da parte da comunidade e dos nossos parceiros alguma sensibilidade para poder reduzir os efeitos dos cortes que estão previstos para Portugal. E continuo a dizer, como já o disse em semanas atrás, que o corte dos 4 mil milhões de euros poderá ser possível, naturalmente, na despesa pública, mas essa administração pública não se pode, com esses cortes, ressentir e não pode provocar aquilo que é o efeito económico na nossa sociedade, não é? De maneira que o Ministro das Finanças, declarando isso de uma forma assim tão simples, tão fria, acho que não está a ser realista. Aliás, queria dizer isso a propósito, que as condições europeias foram favoráveis de tal forma, os nossos parceiros estão sensibilizados com o trabalho que tem sido feito, naturalmente, deste Governo, mas também, sobretudo, com o sacrifício que os portugueses têm demonstrado nessa colaboração e têm feito ao longo destes meses, mais de um ano. E tem tido bons resultados, que eu penso que o Ministro podia ir um pouco mais longe, podia ter tido mais alguma humildade e solicitar, se calhar, melhor compreensão dos nossos parceiros, nomeadamente daquilo que referi a semana passada, porque não pedir um pouco aquilo que é a redução dos juros da dívida. Portanto, eu julgo... O país precisa dessa redução, precisa destes alargamentos do prazo? Eu acho que sim. A economia do país não está de forma a que se possa cumprir até 2014 estes mesmos objetivos. É preciso tempo. Aliás, veja-se que há um parceiro da coligação governamental
que discorda completamente que se aplique até 2014. Temos como cumpri-los até 2014? O país tem condições não tem como cumprir, não pode de uma forma abrupta, como referi já várias vezes, esses cortes serem implementados, porque seja eles na iniciativa privada, seja na administração pública, a sociedade é a mesma, de alguma forma o efeito económico que isso provoca é o mesmo, portanto há que ter essa cautela e essa melhor sensibilidade, e eu acho que o Sr. Ministro das Finanças tem demonstrado alguma arrogância. Insensibilidade e alguma arrogância. Porque dizer-se, como ele diz, que não vai mudar, ou que as ações de rua não fazem, não prejudicam a imagem dele, ou não vai mudar de políticas por causa dessas ações de rua, demonstra alguma arrogância. Acha que deveriam ter em conta, de facto, o Governo deveria ter em conta estas manifestações que já nos têm habituado também semanalmente? Olha, eu acho que sim, e eu acho que até o Governo já tem tido alguma atenção em relação a essas manifestações, embora possam às vezes demonstrar ou querer demonstrar que realmente não têm tido atenção, mas não há dúvida nenhuma de que têm tido alguma atenção, têm arrepiado caminho em algumas áreas. E eu julgo que, inclusivamente, aliás, o Sr. Presidente da República tem estado muito calado nestes últimos meses, nos últimos 2 meses, e hoje, já à tarde, veio numa declaração pública dizendo claramente que há que ter em conta as manifestações públicas que aconteceram no passado sábado e que provavelmente vão acontecer mais por todo o país. Portanto, e porquê é que essas pessoas fazem as manifestações? É que não é por belo prazer, não é para fazer política, na minha opinião, vê-se claramente, é que as pessoas fazem manifestações para poder provocar um pouco de maior atenção dos governantes em relação à situação real dos rendimentos portugueses. A verdade é que todas as decisões foram tomadas e os portugueses nunca foram ouvidos. Não, aliás, o Governo entende que a legitimidade que tem é pela maioria que o povo lhe concedeu nas eleições. E isso, em democracia é mesmo assim. Estarão os portugueses de acordo com estes cortes até 2014? As coisas vão mudando muito claramente, muito no dia-a-dia, e há que o Governo atualizar permanentemente a sensibilidade do povo que o elegeu. Acha que os portugueses concordam com estes cortes até 2014? Não concordarão com certeza absoluta, porque não concordarão porque os cortes até 2014 naturalmente que iam exigir muito mais sacrifício aos portugueses. Novas medidas de austeridade. Mesmo sendo na administração pública, têm reflexos diretos e indiretos naquilo que são, digamos, a prática comum do povo português. Poderiam estar em causa também novas medidas de austeridade? As novas medidas de austeridade estão anunciadas com a redução com a aplicação desta poupança dos 4 mil milhões, mas não pode ser mais à custa do corte dos rendimentos dos trabalhadores. Não pode, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O que se fez já foi demasiado e tem que se arrepiar caminho nessa matéria, para poder relançar a economia, para poder o povo ganhar mais poder de compra. E o poder de compra relança a economia. Se assim não for, não estamos bem, não vamos conseguir. Muito bem, notas importantes então, relançar a economia. E hoje os bancos tiveram a ser alvo de buscas por suspeita de agirem em cartel. A ser verdade, o consumidor foi o principal lesado. Bom, eu antes de mais queria saudar, digamos, a iniciativa da Autoridade da Concorrência, lançando este programa de fiscalização e de busca a entidades bancárias. Mas eu me apetecia-me dizer aqui, a propósito, aproveitando, que estas ações deviam ser também lançadas no setor da economia, como sendo as energias, os combustíveis, as comunicações, outros bens e serviços de interesse público, como sendo a água, enfim, naturalmente que é de louvar. E na questão do banco, da banca, é também importante que aqui assim aconteça, porque mexe diretamente com o povo, com os jovens, sobretudo, que têm necessidade de recorrer ao empréstimo para a própria habitação e naturalmente que a lei da concorrência favorece quem precisa do empréstimo. Ora, se não for garantida a transparência da lei da concorrência, naturalmente que são implementados impostos, serviços e taxas que, ao serem combinadas, na minha perspectiva, acaba por ser um crime económico.
Combinando, neste caso, aquilo que se suspeita é que combinaram os valores dos spreads e das comissões. E das comissões, olha, e se quisermos pequenas outras coisas, que é, combinaram, por exemplo, uma taxação em relação a um simples extrato, ou até um cartão de crédito, ou um cartão multibanco, vão combinando essas taxas e naturalmente o utilizador é que é prejudicado. E verificamos que a banca que vai continuando a viver, apesar das dificuldades, vai continuando a viver com grandes lucros e que saem do bolso dos portugueses. O que é que pode sair desta investigação? A regulamentação mais apertada daquilo que são as regras de aplicação das taxas, dos spreads, naturalmente, aos empréstimos, sobretudo os empréstimos para o povo e para a economia, naturalmente para os empresários também, tendo em conta que devemos ter na banca também um parceiro para ajudar a contornar as dificuldades da economia e as dificuldades portuguesas. Só para terminarmos este tema, em termos penais, qual é que será então a penalização que estes bancos terão? Na minha perspectiva, não há cá nenhum interlocutor personalizado para ser criminalizado. Ora, o que pode ser criminalizado é, digamos, o setor por práticas danosas em relação à economia. Isso é possível ser observado aqui e regulado. É um crime económico, na minha perspectiva é um crime económico. E um crime económico grave, porque atinge diretamente o bolso dos portugueses e, sobretudo, dos mais jovens que precisam de habitação, nomeadamente. Muito bem, então, hoje os bancos a serem alvo de buscas por suspeita de Mas faço aqui um apelo para que outros setores da nossa economia possam ser também alvo de acompanhamento por autoridade da concorrência. Muito bem. Passamos então ao nosso terceiro e último tema. O secretário de Estado adjunto da Economia antecipou esta quarta-feira que as relações comerciais entre Portugal e a Venezuela continuam a decorrer com normalidade após a morte de Hugo Chávez. Se entre a Venezuela e Portugal tudo se manterá na mesma, que mudanças trará a morte de Hugo Chávez para a Venezuela? Olha, eu penso que a morte de Hugo Chávez, que eu aliás quero lamentar, é um cidadão, é um homem, um líder da revolução, é um homem muito importante para os venezuelanos, é um homem importante no mundo, independentemente da caracterização política e pessoal da pessoa que desapareceu. Nós temos que lamentar o desaparecimento e as circunstâncias em que ele faleceu. Mas quero dizer que era a altura da Venezuela e dos futuros líderes da Venezuela poderem fazer algumas correções de percurso no sentido de poderem estar mais ligados à comunidade mundial, nomeadamente à Europa, reforçar os seus laços com a Europa, reforçar os seus laços com o resto da América, com a América do Norte, naturalmente, com os Estados Unidos da América, porque não? Não é bom acontecer nem para os Estados Unidos, que aliás quero aqui de alguma forma constatar aqui da parte da administração dos Estados Unidos, houve portanto, o lamento da perda da morte do Hugo Chávez, e eu quero saúde. Eu apelo para que haja aqui o relançamento de um melhor relacionamento entre os Estados Unidos e a Venezuela. Muito bem, só para terminarmos então, de referir que Paulo Portas vai representar Portugal no funeral de Hugo Chávez, que, ao que tudo indica, se realizará na sexta-feira. César, obrigado, voltamos a ver-nos para a semana. Muito obrigado, boa noite, Helena. Até para a semana. Até para a semana. Ficamos então agora a saber como estará o tempo amanhã. E em todo o país são esperados aguaceiros. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 15 graus e uma mínima de 13. Em Lisboa, a máxima será de 17 graus e a mínima de 14. E em Faro, a máxima chega aos 19 graus e a mínima aos 15. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.